Ganhar é muito bom, mas nem sempre de vitórias vive o nosso protagonista Makunochipo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as derrotas que o Ippo sofreu durante toda a obra de Hajime no Ippo. Vem comigo porque tem muita queda pela frente. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de Hajime no Ippo para vocês. É isso mesmo pessoal, eu vejo muita gente perguntando: o Ippo perdeu mesmo? O Ippo se aposentou? Quantas derrotas o Ippo teve? Então no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês cada uma das derrotas que o Ippo teve. Eu não vou entrar muito em detalhes nas lutas porque senão esse vídeo teria umas 2 horas e meia e eu acho que a gente pode até tentar discutir isso durante uma live, que tal? Se vocês quiserem, deixa um comentário aí. E como eu disse, aqui a gente vai falar de todas as derrotas do Ippo, ou seja, tanto aquelas que foram oficializadas nos rings, tanto aquelas que foram fora dos rings, ou seja, nos sparrings que o Ippo teve. E se você já curtiu o tema e estava esperando para saber sobre todas as derrotas, deixa seu like aí e comenta qual delas mais te impactou. Então se segura aí e bora pro vídeo. Miyata Ishiro. Acho que esse deve ser um dos sparrings mais lembrados de toda a obra de Hajime no Ippo, pois além dele ser a primeira luta oficial do Ippo, quer dizer, oficial não, né? Mas além dela ser a primeira luta que o Ippo tem em toda a obra, ela já apresenta um dos aspectos mais importantes do Ippo, que é a sua resiliência, a sua resistência e a sua força de vontade para ganhar. E é legal porque essa foi a primeira luta teste que o Ippo teve para entrar na academia Komugawa. E a gente vê que nesse momento quem é o auxiliar dele é o Takamura, que faz toda a questão técnica ali, analisando, ensinando os movimentos e dando as direções para o Ippo com os golpes que ele já aprendeu, que foram o jab e o direto de direita. E apesar do Ippo ser extremamente novato no quesito luta, né, no quesito boxe principalmente, a gente vê que ele já se sai muito bem porque ele é extremamente resistente e ele tem essa vontade de praticar boxe. Esse com certeza é o sparring ou um dos mais lembrados da obra inteira. Komori. Aposto que você está se perguntando quem é esse cara e por que ele tá nessa lista. Calma aí que a gente vai chegar lá. Logo depois da luta com o Mashiba, vocês lembram que o Ippo fica com a mão lesionada? Então, nesse momento, o Komugawa ele chama o Komori para participar de um sparring contra o Ippo para ver se ele tá realmente preparado para lutar contra o Sendo. E o Ippo ele acaba sendo derrotado nessa luta porque ele não se sente à vontade em usar toda a sua força com a sua mão lesionada, ou seja, ele ainda não se sente confiante, ele não se sente 100% recuperado da lesão do Mashiba e é por isso que ele acaba perdendo esse sparring também. Daichi Eiji. Esse sparring ele foi solicitado pelo próprio Daichi Eiji, né, para lutar contra o Ippo, pois ele queria avaliar esse novo nome do boxe que estava surgindo bem ali na sua frente. Durante a luta, o Ippo consegue se esquivar, se defender, inclusive lança alguns golpes no campeão, que se vê na necessidade de usar o seu soco mágico. Isso mesmo, galera. Durante esse sparring, o Daichi ele se vê obrigado a usar o seu golpe-chave, né, o golpe secreto ali, e ele não usa não uma, mas 2 vezes contra o Ippo para tentar parar as investidas aí daquele nome, daquele possível prodígio que estava surgindo naquela geração. Mas não, é claro, sem nenhum prejuízo, porque é nessa luta que o Daichi percebe que os socos do Ippo são extremamente fortes, né, eles são extremamente carregados e doem demais. E é legal a gente perceber que foi por causa dessa luta que o Okita, que era um dos companheiros ali do Daichi no mesmo ginásio, desafiam o Ippo e por causa que o Ippo venceu o Okita, o Daichi cata e desafia o Ippo para uma luta. Ou seja, essa foi a primeira oportunidade que surgiu para o Ippo enfrentar ali o Daichi, que vai culminar na nossa próxima derrota. Daichi Eiji, luta de título do peso pena pela JBC.
Essa sim, pessoal, foi a primeira derrota oficial que o Ippo teve ali, que entrou pro seu recorde e tudo mais. E como eu havia dito antes, o Dati ele já tava meio sangue no zóio por conta do que o Ippo tinha feito contra o Okita. Então, como o Dati já teve aquele sparring, ele se preparou muito e muito bem para essa luta. E tiveram 3 pontos principais que fizeram com que o Ippo perdesse essa luta. Ele conseguiu desestabilizar o Ippo, falando para ele que os golpes dele não tinham força, não tinham potência, né? Porque o Dati ele ficava sempre girando ali o seu pescoço para diminuir, né, a potência dos golpes do Ippo. Em seguida, né, o Dati utilizou ali a sua técnica secreta, que é o Heartbreak Shot, que deu muita vantagem, inclusive foi ele que fez, né, ele acabar vencendo o Ippo. E por fim, o Ippo ele não estava devidamente preparado para enfrentar essa luta. Apesar dele estar ali disposto a enfrentar o campeão, né, ele não tinha aquela sede de, cara, eu vou fazer de tudo para vencer, eu vou com tudo para cima dele, porque a gente percebe lendo ali que ele estava um pouco até apreensivo em lutar contra o Dati. E durante a luta mesmo a gente percebe que mesmo o Kamigawa dando todo o apoio para ele, né, a gente vê ali a galera de fora também dando todo o apoio pro Ippo, ele não estava mesmo preparado para receber essa vitória, se é que vocês me entendem. Shigeta. Esse é um sparring bem rápido, pois o Shigeta ele pede para desafiar o Ippo, pois em menos de um mês ali ele iria enfrentar o próprio Sendo, que já havia se tornado campeão japonês. Então o Ippo aceita o desafio e acaba perdendo para ele, porque era a primeira vez que o Ippo estava enfrentando um Southpaw. Além disso, não era só o Ippo, tá? Todo mundo ali da academia nunca havia enfrentado um Southpaw. Aliás, somente uma pessoa enfrentou, que era o Aoki, e a luta não durou nem 30 segundos e o Aoki acabou perdendo também. Ou seja, ninguém conseguia dar ali um apoio, ou uma ajuda, ou qualquer dica para o Ippo enfrentar o Shigeta naquela hora. Ricardo Martinez. Esse com certeza foi o momento que dividiu águas ali dentro da obra. Eu digo isso porque o Ippo ele teve essa oportunidade de lutar contra o Ricardo ali, de fazer um sparring antes da luta do Dati Eiji. E naquele momento o Ippo utilizou essa luta, essa experiência para ir contra o Ricardo e lutar com tudo o que ele tinha até então. Tanto que nessa luta o Ippo ele vai com seus shorts de luta, ele não usa headgear, assim como o Ricardo também não utilizava, e ele usa exatamente tudo, incluindo o próprio Dampsey Roll contra o Ricardo, galera. E quando a luta finaliza, é que quando a gente, assim como o próprio Ippo, percebe o quão distante ele tá de alcançar as habilidades do campeão mundial. Vogue. Após a volta do Vogue para o Japão, ele acaba morando na casa do Ippo por um tempo, e não só isso, como também acaba ajudando lá na empresa de barcos Makunochi e treinando na academia Kamigawa sob a tutela do Dankishi. E aí nesse momento, como a gente vê que o Vogue ele é extremamente agradecido ali ao Ippo, ele faz uma troca, ele fala assim, cara, obrigado por toda a hospitalidade, todo o carinho que você teve comigo, toda a amizade mesmo que você demonstrou, então eu vou te mostrar um negócio que você vai precisar na luta contra o Sawamura, pois naquele momento o Sawamura havia dito que tinha assim como destruir o Dampsey Roll, né? Então o Vogue falou assim, cara, ó, vamos lutar, serião, que eu vou te mostrar o destruidor de Dampsey Roll. Então eles acabam ali fazendo um sparring sensacional que acaba durando os 3 rounds, e no último round, quando finalmente o Ippo vai utilizar o Dampsey Roll, o Vogue pega e faz a jogada mostrando pro Ippo como o Sawamura ia contra-atacar o seu Dampsey Roll. É claro, como eu disse, o Ippo acaba perdendo essa luta, né, ficando inconsciente e não consegue nem se despedir do Vogue que estava indo embora naquele mesmo dia. Mashiba. Para quem não se lembra, sim pessoal, o Ippo já enfrentou o Mashiba num sparring, e esse daqui ele foi arrumado pelo próprio Kamigawa. O Kamigawa acaba marcando esse sparring porque ele precisava de alguém com longo alcance, pois o Ippo estava prestes a enfrentar o Malcolm Gedo, que tinha ali, né, o soco mágico que fazia o alcance aumentar, e isso fazia com que ele ganhasse mais pontos. Então, para se preparar contra o próprio Gedo, o Ippo foi obrigado a lutar contra o Mashiba, e essa foi uma luta insana.
E apesar dos dois ali terem lutado os 3 rounds, né, e não ter definido muito bem o vencedor, o Ippo, ele percebe que ele perdeu completamente. Inclusive ele fala isso quando eles estão indo embora, porque ele vê que ele não está realmente preparado para a luta contra o Malcolm. Após assistirem aquela luta que consagrou o Vogue como campeão mundial pela IBF, o Ippo e o Sendo estão ali extremamente animados, completamente ali, sabe, alvoroçados por tudo que aconteceu, e os dois decidem ter uma disputa. E quando a gente vê que ela começa, os dois vão com tudo um pra cima do outro, e ambos acabam tirando, né, o headgear um do outro, e a luta vai ficando cada vez mais feroz. E é nesse momento que eu digo pra galera que a gente teve o momento Rock 3, porque foi exatamente nesse momento quando a gente viu que os dois estavam indo com tudo, um pra cima do outro. A luta é cortada e o resultado dela a gente só vê no dia seguinte, onde a gente vê o Sendo indo embora ali acompanhado com um monte de gatos encontrando o Takamura e o Ippo sendo encontrado lá no ringue totalmente desacordado. Alfredo Gonzalez. Pra quem acompanha o mangá sabe que essa foi, se não, uma das lutas mais emocionantes e com certeza uma das mais decisivas de toda a carreira do Makunochi Ippo. Pois o Alfredo, galera, ele era o último obstáculo que ficava ali na frente do Ippo para que ele pudesse enfrentar o Ricardo Martinez. E após uma luta cheia de reviravoltas e um final emocionante, o Ippo acaba sendo derrotado pelo Alfredo. E foi por causa dessa luta, aliás, dessa derrota, né, que o Ippo fez ali os exames que começaram a apontar uma possível demência de pugilista, que ele tomou a decisão que na próxima luta oficial que ele perdesse, ele iria se aposentar. Nagumo Ryuji. Antes da sua próxima luta oficial, o Kamugawa decidiu que queria, sabe, testar ali a forma do Ippo contra um ranqueado mundial também. Então ele chama, né, o Nagumo para fazer uma disputa ali, um sparring, que era na época o primeiro no ranking mundial do Super Penas, ou seja, um oponente uma classe de peso abaixo a do Ippo. Durante esse sparring, o Ippo ele encontra muita dificuldade e em poucos segundos ele já tem a sua primeira queda. O próprio Ippo percebe que ele não tá tão bem quanto ele imaginava e ele também vê que tem alguma coisa errada ali com ele ou com a sua forma. Ele não sabe dizer muito ao certo. O Kamugawa acaba parando ali, pois ele percebe que ainda o seu lutador precisa evoluir um pouco mais para voltar aos rings novamente. Antônio Guevara. Após 10 meses de recuperação, treino e desenvolvimento do novo Dempsey Roll, o Ippo se sentia mais do que preparado para voltar a lutar. E seu primeiro adversário no retorno foi decidido. Antônio Guevara, um filipino southpaw que havia derrotado o Malcolm Guedo, então ele já estava ali começando a subir nos rankings e já estava, tipo, mano, ganhando uma notoriedade, estava fazendo um barulhinho ali. Inclusive tem muita gente que eu sei que gosta muito do Guevara e queria que ele voltasse e aparecesse mais vezes. E tudo indicava que o Ippo ia ganhar essa luta fácil, porque o próprio Guevara disse que acertar o Ippo era como lutar, sabe? Tipo, socar uma pedra gigante. Ou seja, o Ippo estava na melhor forma física até então e ele dominou os primeiros 3 rounds facilmente. Mas após receber alguns golpes em cheio, a sua condição muda drasticamente e ele começa a apresentar mais sintomas ali da doença do pugilista, errando alguns golpes, sabe? Não se concentrando tão bem. E o Kamugawa, ele até pensa em jogar a toalha um momento, mas ele acaba parando porque ele vê que o Ippo começa a recobrar ali um pouco da luta, ele cria algumas chances de KO, mas quem acaba levando foi o próprio Ippo e assim encerrando a sua carreira como pugilista. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo com todas as derrotas do Ippo em ordem cronológica. Se ficou alguma dúvida com relação a qualquer uma delas, por favor, deixa o seu comentário para a gente resolver todas elas e deixa o seu like se você também curtiu esse vídeo. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.